A entrevista individual. Bem, para explorar esse tema, é preciso dividi-lo em 3 momentos: antes da entrevista, durante a entrevista e depois da entrevista. Então vamos lá. Antes de chegar para a entrevista, é importante que você pesquise e descubra o maior número de informações sobre o seu provável empregador. O site da empresa deve ser seu ponto de partida, porque lá tem a missão, tem a história da empresa, tem o que eles valorizam, os objetivos futuros, né? E notícias de mídia também vale para você entender mais sobre o movimento dessa empresa. Se você puder conversar com alguém que já trabalhou na organização, também é ótimo. Quanto mais dados você tiver, melhor para você conseguir se situar. Outra questão importante é você se familiarizar com seu currículo, lê-lo antes da entrevista, porque muitas vezes você faz muitos ajustes, já tem mais tempo que você fez o seu currículo e você não lembra bem o que você colocou lá. E aí, quando o entrevistador te pergunta, isso aqui está no seu currículo, e você não lembra direito o que colocou lá, não cria uma boa impressão, pode gerar uma imagem de que as informações não são tão consolidadas, né? Também certifique-se de que você tenha lido a descrição da vaga cuidadosamente e repense como a sua experiência beneficiaria seu empregador em potencial, tá? Além disso, conhecer suas competências bem desenvolvidas e as que estão em desenvolvimento é muito importante, porque é preciso que você mostre que está sempre disposto a aprender mais. Então, seja qual for o seu ponto fraco, é importante mostrar que você já identificou e que está tomando providências para melhorá-lo. Eu vou colocar aqui um vídeo onde eu explico melhor o que são as competências e como é que você pode identificá-las e descrevê-las tanto no seu currículo como também na entrevista individual. Além disso, a entrevista é uma experiência de conhecimento mútuo. Assim como a empresa quer te conhecer, você também pode querer saber mais dados sobre essa empresa. Então, faça uma lista de questões que você quer fazer ao entrevistador. São perguntas que vão ajudar você a esclarecer melhor a oportunidade, que não estavam descritas na vaga e que é um momento em que você pode fazê-las, né? Além do caráter esclarecedor, essas perguntas vão mostrar interesse por parte do candidato e mostrar que ele está ativamente engajado na procura de um lugar para atuar profissionalmente. Bom, as perguntas que o entrevistador vai fazer para você são muitas vezes específicas, é o que se chama de entrevista de seleção por competência. Nesse tipo de entrevista, não basta apenas dizer se você tem ou não determinadas características. É preciso mostrar como você demonstra essas características. Então, aqui ao lado vocês veem alguns tipos de perguntas que podem ser feitas a você e você precisa estar preparado para respondê-las. Há um vídeo com simulações de entrevistas onde eu vou analisar melhor cada resposta e ajudar você a se colocar nessa situação. Durante a entrevista, em primeiro lugar, seja pontual. Não vai me chegar atrasado na entrevista de emprego. Em segundo lugar, cuide da sua aparência física. Como você não sabe muito bem quais os valores que a empresa tem, é de bom tom procurar ser neutro na maneira de se apresentar. Então, para os homens, uma camisa social, uma calça social é suficiente. E para as mulheres, uma roupa que não seja muito exótica,
muito sensual, é de bom tom. Claro que cada empresa tem os seus valores e existem empresas em que a pessoa pode trabalhar de calça jeans e camiseta, mas você está chegando, você ainda não sabe. Então, é um cuidado que leva você a se sair bem, seja qual for o extremo, né, da cultura da empresa, ou muito formal ou muito informal. Nós vamos ver alguns exemplos disso. Eu trouxe algumas imagens para a gente entender isso melhor com alguns detalhes. Vejam esse rapaz. Ele está bem vestido, uma aparência boa, mas ele traz uma calça que está muito na moda, porém com alguns rasgados, né? E se a cultura da empresa, se o ambiente for muito formal, isso pode sugerir uma atitude que contraste com esse ambiente que a empresa deseja preservar. Então, pode ser um ponto a menos, né? Ele também está com tênis, né? Com uma roupa que é bastante informal, tudo na imagem dele traduz informalidade. Para alguns ambientes isso vai ser ótimo, para outros não. Na dúvida, procure se manter de uma forma mais neutra. O terno, para os homens, é uma roupa bastante formal. Se essa pessoa estiver num ambiente muito informal, pode soar com certa rigidez. Então, o terno também pode ser exagerado no extremo oposto para alguns ambientes. Em especial, startups. Você não vai de terno fazer uma entrevista numa startup, porque é um ambiente extremamente descontraído. Então, existem esses polos, né? E encontrar a medida certa é uma arte. Esse rapaz ele está com uma roupa social, uma calça social, que não entra nem no polo da formalidade excessiva, nem da informalidade excessiva. Então, é um traje que eu recomendo, porque ele é neutro, tá? Ele não está nem tão rígido, nem tão relaxado. Para as mulheres, a maquiagem também pode conter alguns elementos que, se você exagerar, pode ser mal visto. Então, evite cores muito fortes, né? Contrastes de cores demais, porque pode soar também como algo muito gritante, muito espalhafatoso. Os acessórios também são importantes tomar cuidado. Eles podem combinar, eles podem ser bonitos, eles podem estar na moda, mas também podem ser considerados muito excesso de informações, muito sensuais, muito sedutores, muito exagerados. Então, procure não chamar tanta atenção, assim como roupas muito coloridas, muito estampadas, né, vestidos muito luminosos para o ambiente de trabalho, pode não ser adequado. As mulheres também podem pecar ou por ter uma roupa muito sensual, que não é adequada ao ambiente de trabalho, ou muito na moda, muito descontraída, que também pode ferir algumas posturas empresariais. O ideal, então, é sempre procurar alguma coisa mais na linha da neutralidade. Não existe uma regra absoluta, mas vocês vejam que todos esses tons, o tipo de roupa, são roupas neutras, são roupas que você pode estar em ambientes ou mais formais ou mais informais e não contrastar, não chamar atenção, não criar algum embate com a cultura do ambiente. Terceiro ponto, a postura de quem quer conhecer e ser conhecido. Não existe uma regra em que você tenha como apertar a mão, onde vai colocar a mão, como falar. Essas regrinhas não garantem que você passe uma imagem que convença o entrevistador e que seja uma imagem natural sua.
né? Então, o mais importante é você saber que você precisa se dar a conhecer e que você também tem o direito de querer saber informações daquela empresa. Assim como um encontro onde você não conhece bem a pessoa, você vai perguntar e responder. E nessas respostas, você deve ter em mente um aspecto muito importante. Ao responder as questões, lembre sempre dessas 3 letras, C-A-R: contexto, ação e resultado. O que o entrevistador quer saber é qual era o contexto da situação que você vai relatar, qual a ação que você teve, qual a atitude que você tomou diante daquele contexto e que resultados obteve. Não é necessário ter sempre resultados positivos. O que é importante é saber qual a sua análise da situação, por que você decidiu agir dessa forma e o que você concluiu, né? Não precisa também se estender demais, porque isso tira a objetividade da sua fala. Então, procure ser objetivo, contemplar esses 3 pontos, com a liberdade de também falar de resultados negativos que levaram você a aprender mais coisas e como você pôde atuar diferente depois deles. Aquelas perguntas que eu disse anteriormente que você deveria preparar, essa é a hora de fazê-las. Após terminar o diálogo, você pode perguntar aquilo que você deseja saber sobre a função, sobre a empresa, né? E isso é bom porque mostra que você está interessado, que você pesquisou e que você tem uma boa capacidade analítica. Procure fazer perguntas abertas que encorajem o entrevistador a fornecer informações adicionais que não sejam aquelas que já estão na solicitação de vaga, né? E não vá perguntar apenas qual é o valor que vocês vão me pagar, qual é o valor do salário, porque isso, se já não foi colocado, em algum momento vai te ser informado. E, finalmente, depois da entrevista, tenha o cuidado de descrever os pontos principais daquela entrevista, porque depois que você fez várias entrevistas, você começa a confundir os dados e as informações. Então, registre que áreas você sentiu que foi bem e quais os aspectos que você achou difícil e que você achou que talvez não tenha se saído muito bem, para que você possa pensar neles e, numa próxima entrevista, se sair melhor. Depois da entrevista, também é possível enviar um e-mail de agradecimento, principalmente se a entrevista foi indicação de algum conhecido, se você tem algum relacionamento com aquela empresa. Então, é de muito bom tom você agradecer a participação, agradecer a oportunidade para a pessoa que te indicou, que recebeu o seu currículo. Marjorie, para essa vaga, os nossos gestores consideram que a competência mais importante é o comprometimento. Nós temos tido recorrentes situações de pessoas jovens que não têm demonstrado o necessário comprometimento com a função. Você acha que você é uma pessoa comprometida? Você acha que a gente pode contar com você caso você fique com a vaga nesse quesito? Sim, me considero sim. E que situações você pode me dizer que você foi comprometida a ponto de assumir uma tarefa que não era sua, mas que você executou por estar comprometida, né? Por estar envolvida com o processo? Bom, há um tempo atrás houve uma situação em que o meu chefe iria fazer uma apresentação. E aí, um pouco antes de eu levar essa apresentação para o meu chefe, eu percebi que ele havia esquecido de anexar um gráfico, né, nessa apresentação. E aí, eu tive que ficar depois do meu serviço, né, fiquei um tempo a mais, para poder colocar essa informação, porque era uma reunião muito importante. E ele havia esquecido, né, era uma tarefa dele.
E aí eu fui, anexei essa informação no relatório, né, esse gráfico, e um pouco antes da reunião, porque eu não tinha conseguido falar com ele antes. Então, um pouquinho antes da reunião, eu mostrei para ele, né, o que eu havia feito, e aí ele conseguiu fazer a apresentação dessa importante reunião que ele iria participar. E se era uma tarefa dele, né? Por que que você ficou até mais tarde? Por que que você teve todo esse trabalho? Realmente, era uma tarefa dele, né? Mas só que no momento eu pensei na equipe, o quanto iria impactar, né? Se ele não tivesse com essa informação lá na hora. Então, eu pensei na equipe no todo, né? No resultado dessa reunião. Nessa entrevista, a Marjorie demonstra saber do que ela está falando. Quando a entrevistadora pergunta para ela, mas que exemplo você tem para me dizer que você é comprometida? Ela consegue puxar da experiência dela uma situação que mostra que ela pensa na equipe, que ela não se limita só à função dela, que ela considera importante colaborar para que o resultado comum aconteça, e essa é uma competência muito importante. Dentro de um setor, dentro de uma empresa, num grupo de trabalho, as pessoas que não têm essa visão, elas comprometem muitas vezes o resultado coletivo. Então, a Marjorie se saiu muito bem ao descrever a competência que ela percebe que tem. Renato, se você for selecionado para esta vaga, a sua chefe direta é uma pessoa muito autoritária e ela não aceita opiniões divergentes com facilidade. Você se acha preparado para lidar com pessoas que são autoritárias, que vão exigir de você uma certa diplomacia? Sim, me sinto preparado. Você tem alguma situação que você tem enfrentado com pessoas autoritárias que você acha que conseguiu se sair bem? Tem até recentemente eu passei por uma situação parecida que eu faço parte de um grupo de pesquisas em que a gente estava preparando um artigo e eu seria coautor desse artigo, eu fui coautor desse artigo, porém, o grupo tinha um limite de pessoas que poderiam fazer parte de ser coautores. E a gente tinha extrapolado esse limite sem saber. Quando nós fomos colocar um critério para saber quem que seria as pessoas que estariam com o nome no artigo, foi colocado o critério de que seriam as pessoas que entraram primeiro para começar a escrever o artigo. E a gente tem algumas pessoas no grupo, e principalmente uma pessoa, que é muito autoritária. E aí ela que colocou, principalmente, que seria esse o critério. Com esse critério, eu fui o último a entrar no grupo. Então, eu sairia, meu nome não estaria escrito no artigo que a gente publicou. Porém, eu mostrei para o grupo que esse era um critério que não seria tão justo, mas eu mostrei isso para o grupo de uma forma em que eu falei com eles, ressaltei a importância, principalmente de um colega, ressaltei a importância que ele teve durante o trabalho, que ele fez durante o trabalho, porém coloquei as minhas importâncias, e eu acredito que eu trabalhei mais para que o projeto fosse elaborado, para que o artigo saísse, fosse publicado, e eu coloquei isso para o grupo de uma forma muito tranquila. Falei com eles da importância que cada um teve para o trabalho, mas também coloquei a minha importância. E no final, as pessoas, principalmente essa pessoa que era autoritária, concordou que era o critério mais importante era quem trabalhou mais do que quem chegou primeiro. E ainda melhor, o meu colega que não teve o nome publicado não ficou com raiva de mim, as pessoas aceitaram o trabalho numa boa e eu tive o artigo publicado com o meu nome lá de coautor. Então, a sua diplomacia, nesse caso, foi incentivar ou elogiar as qualidades do seu opositor, vamos dizer, do seu concorrente. Exatamente. Para conseguir que ele não ficasse Exatamente. irritado com Ressaltei você. as qualidades que ele fez no trabalho, coloquei para o grupo todo e o grupo todo concordou que realmente as pessoas tinham Conseguiu trabalhado, convencer o mas eu grupo. trabalhei mais e melhor ainda. Ok, Renato, obrigada. Por nada. Bom, nessa entrevista, o Renato se sai muito bem, mostrando com um exemplo bastante prático a sua capacidade de convencer os outros, de ser ouvido pelo grupo, de não criar atritos, mas reconhecer as boas qualidades das outras pessoas,
sabendo também defender seus próprios interesses. Ele mostra uma conduta bem articulada, mostra ser uma pessoa que sabe administrar conflitos, tem assim uma tranquilidade para lidar com esses impasses, e essa também é uma qualidade bastante desejada nas empresas. Então, o exemplo que ele deu foi muito consistente. E, além disso, é importante chamar a atenção de que ele usou uma experiência de escola, né, de pesquisa. E isso é importante para vocês verem que, mesmo na vida acadêmica, você pode ter situações que demonstrem competências, mesmo que você não tenha experiência profissional. Matheus, essa vaga, ela é para um setor novo da empresa, onde ocorrem sempre imprevistos, porque a gente ainda está construindo a infraestrutura necessária. Então, nós estamos procurando pessoas que sejam capazes de lidar com imprevistos, de resolver com agilidade situações para as quais, né, elas não estavam preparadas. Você se acha capaz de atuar ou de agir dessa forma? Sim, me acho capaz. E com base em quê? Você tem alguma experiência em que você saiu bem diante de um imprevisto, que você teve alguma ideia que resolveu uma situação fora do comum? Olha, eu tive uma situação no meu estágio bastante peculiar. Foi o seguinte, no meu estágio eu fiquei responsável por acompanhar as defesas de tese, de pesquisa. Então, essas defesas normalmente aconteciam em cidades opostas. Então, os pesquisadores estavam em uma cidade e a banca avaliadora estavam na minha empresa. Em uma dessas apresentações, aconteceu que a ferramenta que nós utilizamos para fazer essas defesas, essas bancas, né, não funcionou o áudio. Então, o pesquisador e os professores conseguiam se ver, né? Porém, esse áudio não funcionava. Devido ao tempo dos professores, pesquisadores ser bem contado, a gente teve que procurar uma solução rápida. E aí eu sugeri fazer a defesa por telefone. Então, eles faziam todo aquele processo de falar, explicar o trabalho por telefone, porém com a certeza de ser realmente aquele pesquisador que estava falando via imagem. Ao final disso, deu super certo. Funcionou, então? Funcionou. O pesquisador conseguiu defender a sua tese, na situação foi aprovado, e acho que isso se enquadra bem nessa questão de resolver problemas dentro da empresa, problemas que surgem inesperados. Com certeza. Fica todo mundo estressado quando Exatamente. a conexão cai, né? Exatamente. Ok, muito obrigada, Matheus. Por nada. Bem, o Matheus parece ser uma pessoa bastante autoconfiante. Ele fala de uma maneira assim muito convincente de que ele acredita que aquela experiência foi muito importante. Na verdade, a gente percebe que é uma situação imprevista que, sim, ele resolveu, mas não exigiu muita criatividade. Outras situações como essa são comuns e as pessoas fazem isso sem precisar nenhuma competência muito desenvolvida. Mas ele demonstrou nessa entrevista ser assim positivo, mostrar que ele está ligado, que ele tem disposição, deu notícia de que o pesquisador foi aprovado, ele se mostrou envolvido. Então, ainda que o exemplo dele não tenha sido um exemplo muito elaborado, muito complexo, ele demonstra qualidades que podem ser importantes também e outras competências como o comprometimento, o envolvimento, né, a vontade de fazer a coisa acontecer. Então, ponto para o Matheus também. Como vocês viram, esses 3 exemplos mostram uma necessidade do candidato se preparar continuamente, examinando o que ele aprendeu em cada situação, como é que ele se saiu diante de cada desafio, como é que ele pode aproveitar aquele aprendizado em outras situações. E só com essa reflexão constante, com essa autoavaliação constante, essa busca de se conhecer mais em cada experiência, é que o candidato vai ter bagagem para responder às questões
que são chamadas questões da entrevista de seleção por competência. São perguntas que procuram trazer à tona a experiência do candidato e não só o que ele pensa de si próprio. O segredo de um bom currículo, uma boa dinâmica e uma boa entrevista é, então, mostrar que você sabe com clareza onde quer chegar, que você conhece os seus pontos fortes, que você está ciente daquilo que precisa se aperfeiçoar e que você busca aprimorar-se constantemente. Nesse aspecto, estar matriculado ou já identificando uma pós que você deseja fazer é muito bom, porque mostra que você está no processo de se aprimorar. E também que você pode agregar valor à organização onde for trabalhar. Se você conseguir passar essa imagem, com certeza vai despertar o interesse daqueles que estão buscando profissionais para atuar no seu conjunto organizacional.